eu já assisti ao filme MMA, Meu Melhor Amigo, filme do Marcos Mion, e vim aqui contar para vocês o que eu achei, sem dar spoilers, tá? Então pode ficar despreocupado. Eu vou dizer aqui para vocês o que eu achei do filme, fazer a minha crítica, a minha revisão, falar de algumas críticas que eu ouvi em relação à representação do autismo no filme, né? Claro que as pessoas não tinham assistido, mas que elas estavam levantando de hipótese, e eu vou dizer se vale a pena, na minha visão, você ir ou não ao cinema conferir esse filme aí. Foi super difícil de eu chegar, porque eu estava de férias, estava na roça, mas consegui chegar ontem lá na pré-estreia, que foi no Cinemark Eldorado. Agradeço a equipe do Marcos Mion pelo convite, né? Tem várias empresas envolvidas nesse processo, a Disney, a Globo, é uma produção bastante grande, fizeram um lançamento no Rio, fizeram também em São Paulo, eu sei que teve em algum outro lugar, então foi muito legal e quero aqui dizer para as pessoas um pouco dessa minha percepção sobre esse filme. Olá, povão, meu nome é Luciano Lacerda, eu sou pesquisador na área do autismo. Certo? Esse canal que eu falo disso. Mas hoje eu vou falar de um filme. No entanto, eu vou fazer isso sem ser um crítico de cinema. Não entendo o suficiente. Eu vou fazer algumas considerações técnicas aqui, mas eu não sou um crítico. Então, entendo que é uma pessoa que vai falar muito mais da história e da sua percepção do que alguém que de fato entende de cinema, um profissional de cinema, ok? Beleza? Então, não me cobrem tanto assim. Vamos começar dizendo o seguinte, ó. Tem uma premissa, a premissa tá aí no trailer, tá na sinopse, eu só vou falar isso, não vou falar a história, tá? A premissa é a seguinte, tem um lutador, que é o personagem principal, que é o Marcos Mion que faz, que chama-se Max Machadada. Ele tá já no fim de carreira, né? Já não tá mais no seu auge, e aí ele vai fazer uma grande luta contra um cara que é muito forte, que tá no topo e tal. E aí, ao mesmo tempo, ele descobre que tem um filho, e esse filho é autista. Ele não sabia, não conhecia, ele passou a conhecer, porque a mãe morreu, e aí ficou a incumbência para ele, tá? Esse é o cenário geral do filme. Ele tem que enfrentar dois grandes desafios, que é a luta que ele vai fazer contra um cara chamado Spinebreaker e agora esse desafio da paternidade atípica, ok? Esse é o pano de fundo. Então, o que é importante a gente dizer aqui? O caminho do filme poderia ser duplo ou poderia tomar um ou outro. No meu entendimento, esse não é um filme sobre luta. É um filme que tem luta. É diferente. Ele é um filme principalmente sobre esse desafio da paternidade, né? Em que, por esse cara ser um lutador, isso aparece de uma maneira relevante. Eu vou comparar aqui com dois filmes. Eu achei uma inspiração muito clara em dois filmes. E o Mion não esconde o quanto ele se inspira no Stallone, no Sylvester Stallone, tá? Eles têm vídeo, inclusive, no Instagram do Mion. O Mion esteve lá, teve até lá na Filadélfia, onde foi o Rocky Balboa, né? Tive lá também, fazendo as brincadeiras lá. E aí é o seguinte, tem dois filmes aqui que eu acho que são inspiração forte. Um é o Rocky 4. Rocky 4 mostra o quanto o Rocky, né, também já estava no momento mais tardio da carreira, o quanto que ele tem que se esforçar para enfrentar o Drago, que é o Dolph Lundgren que faz, que é um cara muito grande, muito forte, que nesse caso ele era um lutador soviético. Então mostra muito essa dinâmica do Sylvester Stallone e do Dolph Lundgren lutando, treinando, né? Um treino bem exaustivo. Nesse caso aqui, não tem essa ênfase no adversário, né? Só mostra que ele é um cara muito, muito forte, etc. Mas não fica mostrando a preparação, porque obviamente tinha muitas coisas para contar, não daria para fazer isso. Então tem muito esse foco na preparação do Max Machadada, né? E um outro filme que eu achei assim também interessante, que tem uma certa pegada parecida, que é do Sylvester Stallone também, é um outro chamado Falcão, Campeão dos Campeões, que ele luta não, ele disputa a queda de braço, e aí é a mesma coisa, ele tem um filho, e aí ele tem que ensinar, né, os valores pro filho, e ele tá naquela vida assim meio louca, né? Ele tá começando a enfrentar esses desafios agora. Eu acho assim que tem essa cara assim meio anos 90, anos 80, aqueles filmes clássicos assim, nesse estilo, entendeu? Eu acho que tem muito esse perfil assim. E aí é o seguinte, vamos lá. Daqui a pouco eu vou falar sobre a história, né? Um pouquinho mais, mas eu quero começar com algumas críticas que eu ouvi. Eu vi duas críticas, que o personagem seria um personagem muito estereotipado, pessoas que não tinham assistido, tá? Porque eu tinha postado qual a sua expectativa, né, no Instagram. Que seria muito estereotipado, por exemplo, que seria um gênio, né?
E o outro é que ele não seria um personagem pobre, que vive a vida real da pessoa autista no Brasil e tal. Então vamos lá, eu quero discutir essas duas coisas aqui. A primeira, se é um gênio que, como todas as representações, ou quase todas. Nós temos aí algumas séries de TV mais antigas, aí nós temos 4, The Bridge, Parenthood, Alphas e Touch. Eu tenho um artigo acadêmico publicado sobre essas séries, eu vou deixar aqui para vocês. Ele se chama Luz, Câmera, Estereótipo, Ação. E aí depois dessas séries houve outras, né? Atípica, o Good Doctor, Uma Advogada Extraordinária. A grande maioria dessas produções, elas têm um problema. As pessoas autistas são sempre gênios, tá? Até Uma Advogada Extraordinária, que eu gosto muito, particularmente, mas tem esse problema. Não é um problema quando isso vem em uma obra. O problema é quando isso vem em todas, porque parece que só existem essas pessoas. Elas existem, mas elas são minoria. Existem outras formas, né? O espectro é muito amplo. Então, esse é um problema das séries e é um problema da cinematografia também, tá? Você tem alguns filmes que destoam disso, né? Mas ainda assim, às vezes aparecem coisas assim muito cinematográficas, tipo Rain Man, sabe? Que é um indivíduo savan e tal, e dificilmente vai ter essa complexidade do espectro. Como eu disse, não é um problema quando é um filme, o problema é quando são todos. Agora, o MMA, Meu Melhor Amigo, neste erro, ele não cai. Esse é um menino que enfrenta dificuldades e eles estão falando dessa relação emocional com o pai. Não tá falando, ele não é um savan, ele não é um menino assim, que é um gênio, que aí depois não é nada disso. Ele é um indivíduo que tem uma opção de questões que vão aparecendo ali, vão aparecendo várias coisas, e vai se olhando para ele como ser humano, né? Como ser humano mesmo, nessa relação com o pai, que ele é uma pessoa desconhecida e tal. Então, eu acho que nesse sentido, embora não seja um problema se caísse nesse estereótipo, ele não caiu neste caso. Por que não seria um problema? Porque a função de um filme é contar uma boa história. É essa a função. Aquilo ali poderia ser totalmente fantasioso. Ele poderia soltar raio pelo dedo. Se fosse uma boa história e se emocionasse as pessoas, seria um bom filme. Pronto. Essa é a função do filme. A não ser que fosse um documentário que está dizendo que representa as pessoas autizadas. Era outra coisa. Mas não é essa a função, né? Então, como eu disse, talvez nós tenhamos um problema social quando todos os filmes têm essa versão estereotipada, porque cria uma percepção equivocada na sociedade. Mas a culpa não é do filme, entende? A culpa é porque a gente não faz uma boa... nós, enquanto sociedade, não fazemos uma boa apresentação do que é esse fenômeno para as pessoas, né? Mas não é o cineasta. O que importa é que aquele cineasta fez um bom filme, você sentou na cadeira, você vai se divertir? É isso que um filme precisa fazer. Tem uma segunda questão. Ele não é um rapaz pobre da periferia que está com dificuldade do SUS. É verdade. Embora, no filme, né, o Max Machadada, ele tem uma condição boa, mas ele precisa garantir o futuro do filho. É meio isso a história, né? Por isso que ele vai lutar. Ele não vive isso. Agora, pessoal, eu repito a mesma coisa. A função do filme é ser um bom filme. É te contar uma história. Contar bem uma história. Essa é a função do filme. Não é que a pessoa tem que ser a última, sempre tem que ser a última nas últimas das últimas. Lá, porque tem todos os problemas. Não é essa a função, tá? Então, essa é a primeira questão que eu queria falar. E nesse sentido, tem até muita identidade. Tem uma crítica que foi feita, né, que eu acompanhei no cenário, ao filme Ainda Estou Aqui, que é muito similar a essa crítica, né? Eu vi várias pessoas, eles falavam, por exemplo, que não tinham pessoas negras, que não mostravam pessoas pobres da periferia durante a ditadura. Talvez eu faça um outro vídeo, depende de como for a repercussão desse aqui, só comparando essa crítica ao Ainda Estou Aqui, ao filme do Mion, MMA, que eu acho que aqui vale uma reflexão num nível um pouco maior. Agora, quem tem dinheiro no Brasil, eu já falei sobre isso várias vezes, quem tem dinheiro no Brasil realmente tem muito mais possibilidades quando tem um filho autista. Não tem comparação. O Mion, por exemplo, tem o Carlos Gadia, é o médico dele, então ele pode ir para os Estados Unidos, fazer uma consulta com um cara de super excelência, ele pode fazer qualquer tratamento que ele quiser, porque ele tem condição. É verdade, certo? Então, em primeiro lugar, não vamos negar que a vida do pobre é muito diferente da vida do rico. Não vamos negar isso. Só que a questão é que o filme não precisa necessariamente sempre contar a história do mais sofrido, certo? Agora,
tem certos desafios, gente, que todo mundo vive. Uma criança que tem seletividade alimentar e ela não come. Você tem uma criança pobre e uma criança rica. É verdade que a pessoa rica, ela pode comprar, ela pode pagar um serviço de altíssima qualidade que resolve o problema da seletividade alimentar. Seletividade alimentar é uma condição que a taxa de sucesso é muito alta. É verdade. Então, a questão das pessoas mais pobres é que elas continuam naquela condição. Mas na hora que o indivíduo está ali na sua frente, que ele não come, o sofrimento acontece nas duas famílias. Nas duas famílias. A família rica vai conseguir encaminhar aquilo. A pobre não vai conseguir porque não tem disponível no serviço público, infelizmente, lamentavelmente, né? Mas aquele sofrimento existe para as duas famílias. Essa ideia de que não existe sofrimento nenhum, que o dinheiro resolve tudo, também não é verdade. Quando a criança tem uma crise, a pessoa pobre sofre e a rica também sofre. A diferença é que a rica pode contratar um serviço de altíssima qualidade para lidar com aquilo e aquilo vai se reduzir no decorrer do tempo. Mas, principalmente nesse recorte que o filme acontece, esse pai está acabando de conhecer esse filho. Então, todas essas coisas estão explodindo no colo dele. E naquele momento exato, faz pouca diferença o dinheiro, porque o dinheiro resolve à medida que o tempo passa. Então, apesar de fato, não ser uma condição pobre, ele consegue apresentar muitos problemas do cotidiano. Por exemplo, eu não posso contar as coisas todas, né? Eu não vou contar o que acontece, mas eu vou fazer assim, falar de modo geral. Tem uma certa situação que o menino repete 1 bilhão de vezes que o pai fica, assim, injuriado, ele fica irritadíssimo. Irritadíssimo. Isso vale tanto para um quanto para outro. Entende? Tanto para a pessoa rica quanto mais pobre. A rica, ela pode, né, dentro de um planejamento, contratar uma pessoa que vai ficar com ela mais tempo e ela pode ficar um pouco mais sem aquele estímulo, né? Mas naquele momento em que ele está encontrando, isso não é verdade, né? Então, a função é contar uma boa história. Contar uma boa história. E essa história é uma história boa, é uma história que realmente traz ali uma reflexão sobre essa vida na família. E eu acho que as pessoas, às vezes, têm uma certa... um over-criticismo, sabe? A pessoa que quer ser a crítica da crítica da crítica. Porque tem o negócio financeiro que eu acabei de falar, né? Tem uma outra questão. Porque foca no pai. O foco não é a criança, o personagem principal não é a criança. O personagem principal pode ser qualquer um, desde que conte uma boa história. Essa é a questão. Entende? Mas eu acho que o personagem principal são os dois ali, nesse caso, né? Consegue conversar muito bem isso. E é muito interessante, nesse caso, ser o pai, né? Porque a gente discute muito pouco o papel do pai, discute muito o papel da mãe, mas não o papel do pai. E ele lida com essa contradição também entre quem cuida, é a mãe ou o pai. O filme lida com isso. Então eu acho que são temas que precisam ser colocados na discussão. Então eu acho, né, a minha visão é que é um filme que vale a pena você ir ao cinema. Se você gosta de um filme emocionante, um filme nesse estilo anos 80, no estilo Rock 4, no estilo Falcão, no estilo classicão, digamos assim, né? Que tem essa função, né? Aí ele vai lutar, e aí o filho começa a participar desse cotidiano dele. Eu acho que é um filme que vale sim. Espero que o filme seja um sucesso. Como eu disse, né? Eu tenho esse artigo publicado sobre séries de TV e, apesar de não ter escrito outros sobre filme, eu acompanho muito o cenário, essa literatura, né? E eu sei o quanto é difícil a gente fazer filmes e séries que apresentem aí pessoas autistas, né? Eu acho que é um filme um filme que traz isso é de um grande valor para chegar a todas as pessoas. É interessante porque quem é de fora da comunidade do autismo, muitas pessoas têm falado sobre isso. Não sabia, eu não conhecia, não entendia. Então, foi muito legal nesse sentido, né? Tecnicamente falando, acho que o Marcos Mion, que era talvez a maior dúvida aí, atuou bem, porque se ele fosse ruim, ia ser difícil segurar o filme. Ia ser uma bomba, né? Porque é o personagem principal, que tem mais tempo de tela. Então, foi bom, ele atuou bem.
O Antônio Fagundes não precisa nem falar, né? Não tem nem comparação, né? Agora, eu achei que tem duas pessoas que se destacaram aqui pra mim. A Andrea Horta, que fez a mulher que cuidava dela, é amiga da mãe, que fez esse papel de entregar ele, o filho, pro pai, né? Tinha uma relação já com ele. E o menino, que é o Thiago Voltolini, que fez o rapaz autista. Acho que ele fez muito bem esse papel. Acho que ele cumpriu bem o papel dele. Isso se deve, em parte, seguramente ao talento, ao esforço, ao estudo dele, né, para fazer esse papel. E aí, gente, eu não quero nem coloquei em consideração aquela crítica que, porque o personagem principal não é autista. Gente, é ator. Ator é ator. Entende? Ator faz qualquer papel. Esse papo, isso eu não quero nem entrar nisso, porque eu acho isso um argumento absurdo, tá? Se deve ao talento dele, ao esforço dele, parcialmente, mas certamente também parcialmente à assessoria que o filme recebeu, né? De duas pessoas da comunidade, que é a Fátima de Quant, que é uma pessoa muito conhecida, há muitos anos já, é a mãe do Edinho, mãe de um rapaz autista, e também a Kênia Diel, que também é mãe, uma pessoa autista, que também é muito conhecida da comunidade, atua há muitos anos. Então, quem é da comunidade do autismo conhece elas duas. Sabe que elas são, obviamente, pessoas que conhecem ali o transtorno do espectro autista, conhecem esse universo, né? E puderam seguramente contribuir e tornar o filme mais verossímil, né? A atuação dele, todo o cenário, né? As informações em relação ao autismo. A preparação física do Mion também contribuiu muito para essa verossimilhança, né? Para tornar o filme mais factível. Mas já fosse eu, gordo, esculhambado, fazendo o papel de um lutador, seria ridículo, né? Mas a gente acompanhou na internet, né? A preparação dele para ficar no shape. Isso ajuda a dar mais verossimilhança ao filme, né? Então isso foi importante. O filme ganhou mais veracidade nesse sentido, né? Então eu achei que foi um filme bem interessante, vale realmente a pena. E acho que foi um filme bem construído. Não é, obviamente, um filme para qualquer pessoa. Tem gente que gosta desse estilo, tem gente que não gosta. Não tem como ser diferente, é impossível ser diferente, né? Não tem cabimento, né? Mas é um filme que eu ali assistindo, né, vendo as pessoas ali, eu tava atrás do cinema, eu depois vi as pessoas e depois vi as pessoas saindo, né? As pessoas estavam muito emocionadas, né? Muita gente emocionada. É claro que também tinha muitas pessoas ali da comunidade do autismo, que tem muitas experiências em comum e isso acaba contribuindo para isso, né? Mas eu achei que cumpriu o seu papel de ser um filme que conta bem uma boa história, né? A direção, assim, daquilo que eu observo, que eu tenho um pouco mais de sensibilidade, né? Me pareceu muito legal, bem filmado, assim, com umas... Eu gosto muito de ver, assim, um jogo de câmera, sabe? O tratamento de cor, então eu gostei disso, porque às vezes o filme, tecnicamente falando, ele é ruim, às vezes uma câmera muito, muito blocada, muito cortada, eu não gosto. Então eu gostei de toda essa parte técnica também, então valeu muito a experiência e tenho certeza que você também vai gostar. Eu vou voltar ao cinema com minha mulher agora para reassistir agora com outras pessoas para me aprofundar, ter um pouco mais nessa história. Espero que você vá também. Um grande abraço, gente. Tchau para vocês.